Olá, pessoal! Voltei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a parte da aula de determinantes, propriedades dos determinantes que ficou faltando, né, nas nossas explicações da aula anterior, e eu vou dar uma continuidade aqui. Vamos olhar então, vou aqui compartilhar com vocês o livro, tá? E estamos aí vendo propriedades dos determinantes, né? E aí, ele começa falando, o autor, né, que o determinante de uma matriz é único. Isso nós já tínhamos feito referência nas nossas aulas, que o determinante é como se fosse o RG da matriz, né, e não vai mudar. Isso não importa por qual linha ou coluna o determinante seja desenvolvido, o resultado final é sempre o mesmo. Essa seria a propriedade número 1 de determinantes. A propriedade número 2 vai dizer o quê? Dado uma matriz A quadrada, o determinante de A é igual ao determinante da transposta de A, certo? De fato, a expressão do determinante de A desenvolvido pela iésima linha coincidirá termo a termo com a expressão do determinante A transposto desenvolvido pela iésima coluna. Tudo bem? Vamos para a propriedade 3, que diz que se A possui uma linha ou uma coluna nula, então o determinante de A será zero. Tudo bem? Já na propriedade 4, se escrevemos cada elemento de uma linha ou coluna de A pertencente ao conjunto das matrizes quadradas, né? Como a soma de duas parcelas, então determinante de A é a soma de dois determinantes de ordem N, cada um considerando como elemento daquela linha ou coluna uma das parcelas e repetindo as demais linhas ou colunas. Propriedade 5 vai dizer que o determinante de uma matriz triangular é o termo principal. Lembra que a matriz triangular tem aquela característica de ter elementos nulos, né? Abaixo da diagonal. Propriedade 6 do determinante. Se multiplicarmos uma linha de A ou uma coluna de A por um número real lambda, o determinante de A ficará multiplicado por lambda. Propriedade 7 diz que se nós permutamos duas linhas ou colunas de A, então o determinante de A vai ficar sendo multiplicado por menos 1. Troca o sinal do determinante, né? Propriedade 8, se A tem duas linhas ou colunas iguais, então o determinante de A é nulo. Propriedade 9, se A possui uma linha ou uma coluna que é a soma de múltiplos de outras linhas ou colunas, então o determinante de A é nulo. Propriedade 10, se somamos a uma linha ou coluna de A um múltiplo de outra linha ou coluna, o determinante de A não se altera. Olha, essa propriedade aqui, a 10, é que nos permite fazer aquela triangularização que nós temos feito para encontrarmos a matriz identidade, né? E da última vez, eu fiz no exercício, né? De achar o determinante, tá bom? Vou fazer ainda mais uma vez hoje esse exercício. Propriedade 11. Se A e B são matrizes quadradas, então o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Propriedade 12. Se A é inversível, então o determinante da inversa de A é igual ao determinante de A elevado a menos 1. E ele prova aqui, né, faz uma prova simples que, de fato, se A é inversível, então nós temos a inversa de A, né? Tal que A vezes a inversa é igual à matriz identidade. Então, eu vou aplicar a função determinante A vezes a inversa e o determinante a identidade, né? Dos dois lados da igualdade.
Pela propriedade 11, então, eu posso dizer que o determinante de A, que isso aqui, determinante de A vezes a inversa, é igual ao determinante de A vezes o determinante da inversa, e igual ao determinante da identidade. E pela propriedade 5, que diz que uma matriz triangular é o determinante de uma matriz triangular é o seu termo principal, então o determinante da identidade é igual a 1. Ela só tem a diagonal, né? E todos os elementos da diagonal são iguais a 1. E aí eu tenho, então, que logo o determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A. Da inversa de A, né? Que é igual ao determinante de A elevado a menos 1. Uma conclusão importante que ele chamou a atenção, e nós já apontamos isso na aula anterior, é que agora a gente pode checar se uma matriz tem ou não a inversa, verificando se o determinante de A é diferente de 0. Então, A é inversível se somente se determinante de A é diferente de 0. Propriedade 13 vai nos dar aqui se A é ortogonal, então determinante da inversa de A é igual a 1 ou menos 1. De fato, se A é ortogonal, então a inversa é igual à transposta. Pela propriedade 2, determinante de A é igual a determinante da transposta, o que vai nos dizer que isso é igual a determinante de A menos 1, elevado a... inversa, né? Determinante de A inversa. Então, pela propriedade 12, eu tenho que determinante de A vezes determinante da inversa de A é igual a 1. Logo, determinante de A vezes determinante da transposta de A é igual a 1. Logo, determinante de A vezes determinante de A é igual a 1, o que vai nos dar que determinante de A ao quadrado é igual a 1, o que vai nos dar que determinante de A é igual a mais ou menos 1. E são essas as propriedades, tá, de matrizes, e eu vou encerrar o vídeo e a gente vai ver ainda mais um pedaço dessa aula, que é o cálculo do determinante por triangularização. Tudo bem? Até a próxima!